vou dar aula com o kippah do Bar Mitzvah do Eric, filho do meu amigo Zé Júlio. Em homenagem ao Zé Júlio, meu velho amigo. Embora eu não seja... Eu tenho cara, nome e peru de judeu, mas não sou judeu. De qualquer maneira, legal usar o kippah. Bom, dando aquela tradicional revisão, né? Nós partimos de algumas integrais básicas. Né? Você tem a integral de linha. C assim, né? Isso aqui pode ser em RN qualquer. Então aqui você tem um intervalo AB. Aqui, esse aqui é o C de A, C de B. E aí a gente tem um campo F. E a gente define a integral de F sobre C como sendo a integral de A até B, de F de C de T, escalar C ponto de T, dt. A motivação inicial para isso é o conceito de trabalho de uma força. Quer dizer, você pode pensar o F. Você tem aqui o C de T, C ponto de T, que é o vetor velocidade, aqui o F de C de T. Talvez vamos dizer, tem uma diferença disso para a integral usual, né? Você tem uma função definida, você tem uma região, você integra a função naquela região. Aqui você tem um campo de vetores e tem possibilidade de passar uma curva, e a cada curva você associa uma integral. Da mesma forma, né, ainda nessa linha, a gente, ainda com o campo, vou botar G, vou botar de R3 em R3, para não complicar, né? E aí você tem superfícies, né? Uma superfície S entendida que ela é parametrizada por um bloco, que é uma curva C. Você define a integral de G, tem essa notação assim, vou usar como integral sobre C de G, e isso daqui é igual a integral sobre B de G de C de T, escalar, dρC, dρT1, vetorial, dρC. Quer dizer, você tem aqui aqui você tem dρC, dρT1, dρC, dρT2. A ideia é que dρC, dρT1, dt aqui, dt1, dt2, né? dρC, dρT1, dt1 e dρC, dρT2, dt2 são um elemento de superfície aqui. Esse produto vetorial, então, é um vetor que é perpendicular aqui e cuja norma é exatamente a norma do elemento de superfície que você tem. Então, você está projetando o campo F, o campo G aqui, né? Pega o G, projeta na direção normal, multiplica pela área e integra. Então, lembrando, a motivação disso é como se você tivesse aqui um elemento de área, pensa que ele está assim, né? E aí você tem o campo de vetores assim. Esse campo de vetores, ele tem associado a ele um fluxo. E a ideia é que quando esse elemento de área é pequenininho, esse fluxo basicamente é como se fosse um cilindro aqui, que tem ds como base e tem como altura
aqui é o F. Então, a altura, se você pensar assim, o vetor normal aqui. Então, você tem ds, que é a área da base, vezes F escalar N, isso é o volume. Quer dizer, a rigor, não vamos dizer, num intervalo de tempo pequenininho, o ds é pequeno, você tem um intervalo de tempo pequenininho. Então, você aqui anda dt vezes f. O normal é enorme aqui, mas você projeta esse dt vezes f na direção normal, multiplica pela área infinitesimal da base e divide pelo dt. Quer dizer, você integra e divide pelo dt. Quer dizer, ó, eu quero o volume que está atravessando por unidade de tempo. E aí, como esse f aqui, está pensando ele como sendo velocidade, a unidade dele é metro por segundo. O dt é segundo, né, mas você multiplicou aqui, deu metro, a área é metro quadrado, o n é vetor, então você está com metro cúbico por tempo. Quer dizer, é o volume que está atravessando por unidade de tempo, é o fluxo. Aqui. E aí, integrando isso, o que você tem em termos paramétricos é isso, porque esse cara daqui é o ds vezes o n, né? Vou botar o n assim, vetorial aqui, o f vetorial também. Esse ds vezes o n a gente às vezes chama de ds, fica esse negócio aqui. Então, o g escalar ds é o que você integra aqui e obtém esse fluxo. Então, mesma coisa, você tem um campo ali e cada superfície que você colocar, você pode associar ela um número que é essa integral aqui. E aí a gente fez um exercício de generalização que foi, vamos dizer aqui, os objetos, quer dizer, curva, superfície, a gente generalizou para B, vamos dizer, um K-bloco em RK e você tem C de B em Rn, então isso parametriza um objeto K-dimensional em Rn. Esse objeto K-dimensional, em cada ponto, né, você tem um C de T aqui, o B aqui, ele tem C' de T é 1, C' de T é K, tem K vetores tangentes a essa coisa K-dimensional, que vão formar com os... Vamos dizer, se você botar aqui dt1, dtk, você pega um elemento aqui, dt1, dtk, um elemento de volume aqui, ele vira um elemento de volume K-dimensional em Rn, dado por K vetores. Então, os nossos integrandos viram as K-formas, né? Você tem ômega, é uma K-forma em Rn. Significa que ômega de x é K linear alternada. Né? Quer dizer, cada x em Rn, quer dizer, pendurado em cada ponto do espaço aqui, você tem uma coisa que eu vou representar assim, mas é tosco, não é mais um campo de vetores, mas é uma coisa, uma K linear alternada, então você vai olhar para ômega de C de T, calculado em C' de T é 1, C' de T é K. Isso daqui nada mais é que o derrom C, derrom T1,
Oi. Não. Justamente, o problema é que eu quero fazer uma... A ideia é que uma coisa que, vamos dizer, uma forma de medir volumes ou coisas análogas aqui, né, tem que ser uma coisa tipo determinante. Então, se isso aqui é k-dimensional, tem que ser uma forma k-linear alternada. Ocorre que uma forma k-linear alternada em Rn, ela é definida por combinação de n k números. Lembra aquela coisa? Você abre ela como se fosse um determinante, né, e aparecem todas as combinações dos vetores da base canônica. Quando n é igual a 3, então as três formas e a zero forma, três formas é alguma coisa vezes determinante. Zero forma é uma função que associa a cada ponto número. As formas têm dimensão, combinação de n 1 a 1, que é 3. Por isso elas podem ser dadas por um campo de vetores. As n-1 formas, que são as duas formas em R3, elas também têm combinação de 3, 2 a 2, tem 3 como dimensão. Então também podem ser dadas por um campo de vetores. Em Rn vai acontecer isso. Toda forma em Rn pode ser dada como um campo de vetores, pensando assim, né? A n-1 forma em Rn, você pode dar um campo G de x e dizer, ó, essa coisa daqui eu vou associar a ômega G, e a forma associada a isso daqui, vai ser dada assim. Se eu calcular em V1, botar assim, V2, Vn, isso simplesmente vai ser o determinante de G de x, V2, Vn. Pode não estar tão explícito aqui, mas isso aqui é exatamente o determinante desses três vetores. Então, agora, se for uma K-forma, vamos dizer, se eu tiver em R17, pegar uma 5 forma, aí não tem como expressar como um campo de vetores, porque eu preciso de combinação 17, 5 a 5 números para definir uma 5 forma em R17. Então, a gente fez essa generalização dos objetos e dos integrandos. Ao mesmo tempo, a gente formulou, né, os teoremas que apareceram aqui, como o teorema fundamental do cálculo, né? Que apareceu o primeiro teorema, essencialmente era o teorema fundamental do cálculo, dizia que se eu tiver uma curva C de AB em R3, então a integral sobre C de F é igual, aliás, a integral sobre o bordo de C e uma F de R3 em R. Isso daqui é interpretado como sendo F de C de B menos F de C de A. O bordo dessa curva tem esse cara positivo e esse aqui negativo. Então, eu calculo F no C de B menos F C de A, isso é integral no bordo. E, ao mesmo tempo, você tem o gradiente de F, que é igual à integral de A até B do gradiente de F de C de T, escalar C ponto de T, dt. E aí o fato de que essas duas integrais são iguais, igual a isso, que vem do teorema fundamental do cálculo, eu escrevo assim, né, a integral sobre bordo de C de F é igual à integral sobre C de df. Porque aqui eu poderia ter escrito, né, df de C de T aplicado em C ponto de T dt. É a mesma coisa.
Depois eu venho com o teorema de Stokes. Isso aqui, vamos ver, sai do teorema fundamental do cálculo 1, cálculo de uma variável. Depois eu pego uma C de A1, B1 vezes A2, B2. Ela faz uma coisa assim, ela transforma isso numa coisa assim, ela tem um bordo aqui. E eu fiz lá umas contas e cheguei à conclusão que a integral sobre o bordo de C do campo F, integral de linha, né, do campo F sobre o bordo de C é igual à integral sobre C de uma coisa que eu chamei de rotacional de F. Nesse sentido aqui. E, de novo, eu pensei, isso eu posso pensar como sendo a integral sobre C de alguma... Vamos dizer, isso aqui é uma zero forma, isso aqui é uma 1 forma. Isso daqui eu posso pensar como uma 1 forma. E esse cara daqui como uma 2 forma. Então, vou pensar uma 1 forma ômega, e aqui é uma derivada de ômega. Depois, eu tenho o teorema da divergência, que eu posso escrever também assim, né? Quer dizer, agora eu tenho aqui um bloco em R3, B, aí ele transforma em alguma coisa meio torta assim, né? C, e eu tenho uma função G, aliás, uma função, um campo G de R3 em R3, mas eu penso ele como uma 2 forma. E aí eu posso fazer integral sobre o bordo de C de G ds, isso aqui pensado como integral sobre o bordo de C da forma ômega G, isso aqui é uma 2 forma. E isso daqui vira integral sobre C da divergência de G, que é uma integral volumétrica agora aqui. E esse cara daqui eu penso como uma 3 forma. Quer dizer, é esse número vezes o determinante. Então, eu penso como se fosse uma integral sobre C do D ômega G. E com essas poucas evidências, eu saí atrás de dizer, bom, eu tenho objetos assim, integrando-os assim. Aqui eu tenho a noção de bordo. Esses objetos têm uma noção de bordo que eu consigo definir de uma maneira relativamente simples. E aí eu saí atrás de um teorema que me dissesse que a integral da forma ômega sobre o bordo de C seria igual à integral de d ômega sobre C. Quer dizer, ômega igual a uma K menos 1 forma. C é um K bloco. Depois eu generalizo isso para K cadeia. E eu, vamos dizer, aqui a essa altura eu sei o que é o C, o que é o bordo de C, sei o que é ômega, sei o que é essa integral. Se eu tiver aqui uma K-forma, eu sei o que é essa integral, eu só não sei o que é isso. Aí eu saí em busca desse negócio, partir de uma generalização em Rn, né, que eu peguei B, um K-bloco em RK, e aí eu olhei para um F de RK em RK. O F foi para simplificar
pelo menos para mim, meu pensamento, já que eu estou aqui mal encaminhado para pensar em termos de campos de vetores. Mal, de qualquer maneira, estou com esse vício assim, né? Mas isso aqui pode ser pensado como uma K-1 forma, né? No sentido que eu tinha definido aqui, né? Quer dizer, o ômega F de X em V2 VK é igual ao determinante de F de X V2 VK. Isso funciona porque eu estou em RK. E aí eu descobri que a integral sobre o bordo de B de F, vamos dizer, ds, seria igual à integral sobre o bordo de B dessa ômega F, é igual à integral sobre B da divergência de F. Onde isso aqui... Bom, não vou escrever, tem uma fórmula... É o produto escalar do nabla pelo F. D1F1, D1X1, mas D1F2, D1X2. Opa, eu tenho esse aqui, eu sei. E daqui eu parti para definir o D. E daqui com esse negócio daqui, eu descobri um teorema que diz exatamente isso daqui, né? Quer dizer, a integral sobre bordo de C de ômega igual a integral sobre C de d ômega, onde ômega, quer dizer, ômega é supostamente, né, ômega de Rn, o conjunto das K-formas de Rn, então que a cada x vai me associar a K-forma ômega de x, e eu supus que isso era C1, usei campo C2, e eu cheguei a uma fórmula aqui que d ômega de x era o somatório de igual a 1 até n, até k, né? De ômega' de x vi, a derivada calculada em x, aplicada no vetor vi, vai me produzir uma K-1, aqui é K-1, uma K-1 forma que eu posso aplicar nos outros caras. Né? Isso aqui de ômega de x em V1 VK. Ômega K-1 forma aqui. Aí eu pego V1, boto fora o VI, VK. Então eu fixo o x, tenho os K vetores, para cada um deles eu calculo ômega' de x nele, isso me dá uma K-1 forma que eu aplico nos demais. E, na verdade, o que eu fiz foi, na verdade, foi um exercício de cálculo. Cálculo no sentido de fazer as contas, né? Eu parti desse teorema que eu conhecia, peguei essa forma ômega aqui, integrada no bordo de C, e disse, não, mas eu posso transformar isso em alguma coisa que eu estou integrando no bordo de B. Essa alguma coisa é uma K-1 forma aqui, e aí eu aplico o teorema aqui que eu sei, e trago para cá. Então, fiquei com o teorema geral, mas não fiquei satisfeito. Então, eu disse, não, isso aqui, para mim, é a fórmula de cálculo de algum conceito que não pode ser isso. Eu não posso acreditar que uma coisa tão importante vai ser um subproduto da diferenciação. Então, eu recomecei e disse, não, eu vou procurar um conceito que está por trás desse teorema. Ficou bom de deixar esse pedaço, né?
Então, eu repensei o teorema da divergência, sim, né? Exatamente como o teorema fundamental do cálculo. Eu pensei, eu tenho aqui meu B, aí aqui eu tenho bordo de B, e eu divido B em subblocos, lembrando que eu aprendi com o Maxwell que essa ideia do Ampère. Então aqui, ômega, vamos dizer, B é um K bloco em RK, ômega é uma K menos 1 forma em RK, que eu posso pensar como dada por um campo de vetores. Mas, quer dizer, eu posso pensar assim, né? Você tem ômega, tem um F de RK em RK e ômega de X em V2 VK igual a determinante de F de X V2 VK. Isso daqui é igual a... Vamos dizer, é igual a isso daqui, né? Você bota assim, F1 de X, FK de X, aqui você põe V11 de X, VK1 de X, V1K de X, VKK de X. Tá? Eu tô, a indexação está ao contrário, porque eu deitei os vetores que deviam estar em pé. De qualquer maneira, esse determinante vai consistir em fazer, vamos dizer, pegar cada um desses FIs aqui, pega aqui o FI, então você elimina essa coluna, essa linha, pega esse determinante e multiplica por FI vezes menos 1 elevado a I mais 1. Pensando assim, ó, eu tô pegando as coordenadas. Aqui é o V, esse cara daqui, na verdade, é o 2, né? É isso aqui, tá? Quer dizer, eu tô multiplicando os FIs pelos determinantes menores. Coisa aqui. É só para ter essa noção, né? Que se eu aplicar, né? Se eu aplicar ômega de x em E1, EI, EK, você vai ter todo mundo aqui, vamos dizer, você tirou o EI, né? Então, se você botar vamos dizer, você vai ter o E1, o E2, etc. Não tem o EI. Se você não tem o EI, você tem zero na coluna I. Você tirou esse zero, você ficou com a matriz de identidade, determinante dá 1, você multiplica pelo FI vezes menos 1 elevado a I mais 1. Então, isso daqui é igual a menos 1 elevado a I mais 1 FI de X. Então, isso me permite, dada a forma, encontrar
o campo de vetores associado a ela. Quando eu fiz assim, eu estou pensando que eu tenho campo de vetores e eu dou a forma a partir do campo de vetores. Aqui eu estou pegando a forma e dizendo como é que eu calculo o campo de vetores. Então, eu fiz esse exercício, né? Mas a ideia aqui foi dizer o quê? Ó? Se eu tenho aqui essa ômega, então integral sobre o bordo de B de ômega é igual. Eu pego esses beta aqui, somo em beta a integral sobre o bordo de beta de ômega. Aí eu faço a mesma coisa que faço no teorema fundamental do cálculo, né? Integral de A até B de... Aliás, vamos dizer, integral, você tem aqui um intervalo AB, então o bordo do intervalo AB aqui, você tem uma função f, então f de B menos f de A é igual a somatório de igual a 1 até n de f de AI menos f de AI menos 1. E para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, eu escrevo isso daqui. Então aqui eu faço a mesma coisa. Eu boto 1 sobre a medida de beta vezes a medida de beta. E o teorema fundamental do cálculo, já falei, na física, é o quê? Quando isso tudo fica infinitesimal, esse negócio daqui vira uma integral de A até B, isso daqui vira f' de x e esse daqui dx. Então, tudo bem, isso aqui vai virar, essa soma aqui vai virar a integral sobre B, esse cara daqui vai virar o dv, e esse cara daqui tem que virar a derivada. Então, eu defino, né, aqui, ó, tem uma sutileza que é o seguinte, essa ômega é uma K-1 forma. Então, a derivada dela tem que ser uma K-forma. Mas uma K-forma em RK, a parte da aula passada que não foi gravada, mas uma K-forma em RK é alguma coisa vezes o determinante. Então, eu tenho determinante em RK. Então, uma K-forma em RK pode ser pensada como um número. E aí eu olho para isso daqui. Essa integral aqui vai me dar um número, e esse número, o que vai ser? Quer dizer, eu vou chamar do... Na verdade, eu vou pensar esse campo F aqui, eu vou chamar esse, em vez de chamar desse número de d ômega, porque d ômega é a K-forma, eu vou pensar no campo F e vou chamar de divergência do campo F esse número. Então, a divergência de f em x é igual ao limite, quando beta tende a x, de 1 sobre a medida volume de beta, integral sobre o bordo de beta, de f ds, que é, na verdade, vamos dizer, é igual a limite quando beta tende a x, de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de ômega. Esse beta tende a x, né, eu introduzi uma coisa técnica que é isso. O x está aqui, o beta está aqui. Então, a ideia é que o x está no beta, o beta fica pequenininho. Tende a zero. Então, vamos dizer, eu dou um delta e eu digo, os meus beta pequenininhos têm que conter o x e estar dentro de uma bola de raio delta centro x. Mas isso não é suficiente para uma coisa que para mim é fundamental, que é garantir que essa fórmula aqui vai ser preservada.
Então, eu introduzi uma restrição técnica, né, o beta tender a x, que é o maior lado de beta dividido pelo menor lado de beta, ficar limitado. Quer dizer, eu digo assim, para todo epsilon maior que zero e para todo k existe delta maior do que zero, tal que beta contido na bola de raio delta e centro x. E isso daqui implica que este negócio, 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de ômega, menos este cara aqui, isso aqui fica menor que epsilon. Tá? Essa definição é exatamente dizer que este cara daqui, que é, vamos dizer, é a integral de f no intervalo AI menos 1 AI, dividido pelo volume do intervalo AI menos 1 AI, tende para a derivada. Então, dessa maneira, eu estou sendo fiel a duas coisas, a essa demonstração e a definição de derivada. Eu estou dando uma definição de divergência que é exatamente a derivada. Oi. Para sair de limite de beta para por 1 sobre limite beta, integral de ômega no bordo de beta. Para cá, você só usou a definição de limite. Eu estou dizendo o que é. Né? Vamos dizer assim, eu estou na seguinte situação. Eu tenho uma coisa que eu tenho beta, é um K-bloco, eu tenho ômega, é uma K-1 forma, ou F é um campo, e essa daqui seria a ômega F. E aí eu estou querendo pegar o limite quando beta tende a x dessa coisa, 1 sobre a medida de beta, a integral sobre o bordo de beta de ômega. Isso aqui. Eu quero dizer que isso aqui é alguma coisa, é um número. Essa integral é um número. Né? Então, dizer, isso aqui é um número. A. Então, eu quero garantir que para todo epsilon maior que zero, sob alguma condição, no fim eu vou ter, implique que esse número daqui, 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de ômega, menos A, fique menor que epsilon. Como é o beta que tem que tender a x, então a minha ideia é que o beta contenha x e fique pequeno. Rigorosamente, eu não preciso, isso pode ser importante em algum contexto, na minha cabeça aqui, pelo menos um de vocês vai virar matemático, então pode ser que o x esteja aqui e o beta esteja aqui. O importante, na verdade, não é que aqui você tem o maior lado, aqui você tem o menor lado. O que importa, na verdade, não é essa razão aqui, é a razão entre o diâmetro deste negócio aqui, que no caso, vamos dizer, seria essa distância aqui. Então, o menor lado dividido... Que pata pagando um vexame aqui. Desculpa, Eric. A razão entre esse daqui e esse daqui que tem que ficar limitada. Quer dizer,
esse diâmetro dividido pelo L não pode crescer absolutamente. Quando o x está incluído, então isso é a mesma coisa que dizer Lzão sobre Lzinho. Então, como eu não estou querendo complicar muito, pensar que o x possa estar fora, estou dizendo assim, para todo epsilon maior que zero e para todo k, que pode ser maior que zero, menor que zero, né? Eu dizer que existe um delta maior que zero, tal que beta contido na bola de raio delta e centro x. E L de beta sobre L de beta menor que K implica nisso aqui. Essa restrição aparece quando eu vou provar que se ômega é diferenciável, então essa divergência existe e é dada pela fórmula lá do nabla escalar F. Porque eu tenho uma definição muito complicada, eu preciso garantir que em alguma circunstância ela seja efetiva. Então, eu garanti que se ômega é diferenciável, então se funciona, tá bom. É pelo seguinte, quando eu vou fazer a conta, no caso diferenciável, eu vou aproveitar, vamos dizer, a demonstração de que esse negócio funciona quando o campo F é diferenciável. Tá? Então, imagina que eu tenho F de Rn em Rn, vou supor que é contínuo, para não me aborrecer, contínuo em Rn, é um exagero, no Rn todo, e diferenciável e um ponto x, x0 aqui. Tá? Então, eu quero mostrar que esse limite existe nesse caso. Então, eu tenho que fazer, eu quero olhar para a integral sobre bordo de beta de f ds e dividir pela medida de beta. Aí o que eu vou fazer é usar o truque, né? Escrever f de x é igual a f de x0 mais f' de x0. Isso aqui é a matriz jacobiana do campo F. X0. Aplicado em x menos x0 mais um epsilon. Esse epsilon daqui é epsilon de x vezes norma de x menos x0 com epsilon de x tendendo a zero quando x tende a x0. Aí eu simplesmente faço o seguinte, ó, isso daqui é ser infinito. É uma constante, mais uma matriz constante, vezes x menos x0. E tem as mesmas derivadas em x0, a mesma derivada em x0 que f. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, f de x é igual a f0 de x mais f1 de x. Esse daqui é o f0. Esse daqui é C infinito e f0, linha de x, é igual, x0, é igual a f' de x0. Então, ó, eu tenho que a integral sobre o bordo de B, de beta, 1 sobre a medida de beta, de f de x0, f0 de x0, escalar ds, esse f0 aqui, cai no contexto do teorema que eu já demonstrei.
Então, isso daqui é igual a 1 sobre a medida de B, de beta, a integral sobre beta da divergência de F0. Mas a divergência de F0, isso aqui vai me dar que a divergência de F0 em qualquer x é igual à divergência de F em x0. Porque a derivada, né, na verdade, aqui, f' de x igual a f de x0 para todo x. Isso aqui é constante, derivada é zero, isso aqui é identidade, isso aqui. Então, eu estou integrando esse cara sobre beta. Esse cara vezes a medida de beta, dividido pela medida de beta, isso aqui já é a divergência de f em x0. Eu não preciso nem passar o limite. Então, esse daqui, aqui já tem o que eu quero. Eu só preciso mostrar que esse daqui vai ter, o limite vai dar zero. Então, vou apagar aqui. Então, eu vou ficar com a integral. Aí eu olho para 1 sobre a medida de beta, a integral sobre o bordo de beta, de epsilon de x vezes x menos x0. Isso aqui é uma K-1 forma, tá? Essa epsilon de x é uma K-1 forma. Mas ela tende a zero. Então, ela é alguma coisa... quando eu integro, a ideia é a seguinte, ó, o tamanho disso daqui, vamos dizer, pensar assim, integral sobre bordo de beta de epsilon de x, x menos x0, se eu olhar para o módulo disso, isso é menor ou igual que a integral, vamos dizer, que a medida do bordo de beta vezes o sup desse negócio aqui, sup em bordo de beta de epsilon de x, x menos x0, um módulo disso aqui, aplicado em vetores aqui. A ideia é que isso daqui, ó, vou fazer todos os detalhes, mas esse cara daqui, ele vamos dizer, no máximo, vou exagerar bem, né? Isso é no máximo o maior lado de beta elevado a K-1. Imagina que ele tem, sei lá, que eu tive preguiça de ver, é isso, tá? Aqui eu tenho x menos x0. Como o x está no bordo de beta, x menos x0 é no máximo, né? Se eu tiver aqui L de beta, o x0 está aqui e o x está aqui, é a diagonal. Então, a medida da diagonal do K-bloco, né, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das arestas. Como eu tenho K arestas, na pior das hipóteses, todas iguais ao Lzão, isso daqui é menor ou igual que raiz quadrada de K vezes L de beta. E aqui fica, esse cara daqui fica menor que... vou botar epsilon aqui, embora não seja... Está menor que epsilon. Eu posso, tomando x bem pequeno, esse epsilon tende a zero. Epsilon é uma K-1 forma, ou um campo de vetores, que vai ser calculado em vetores que estão aqui. Na verdade, em ladozinhos, em
facezinhas aqui. Então, eles vão ser pequenos e o epsilon é pequeno. Isso aqui eu controlo. E aí eu estou dividindo pela medida de beta, que na pior das hipóteses é o Lzinho de beta elevado a k. Claro que não é possível você dar tão errado assim, mas se desse... eu tenho uma estimativa bem pessimista, seria isso. Então, aqui eu tenho L de beta elevado a k dividido por L de beta elevado a k. E aí está sob controle, porque, vamos dizer, isso aqui é menor que k elevado a k, raiz de k, epsilon. Isso aqui está limitado, isso aqui posso pegar tão pequeno quanto eu queira. Se em vez do x estar aqui dentro, ele estivesse aqui fora, então esse x menos x0 que está aqui, não seria isso daqui. Seria, na pior das hipóteses, esse diâmetro aqui. Então, eu teria aqui esse diâmetro D aqui, entraria aqui. Então, ao invés de eu ter o Lzão de beta, eu teria Lzão de beta elevado a K menos 1, o diâmetro aqui, dividido por Lzinho de beta elevado a K. E aí, bom, esse cara aqui é menor do que esse. Então, na verdade, eu poderia botar o diâmetro elevado a K, e aí a garantia que o diâmetro dividido pelo menor lado fosse menor do que K, me daria a mesma coisa. Então, a rigor, eu posso... significa também que na derivada, eu tenho aqui o ponto x0, eu posso pegar alfa e beta assim, desde que o beta menos alfa dividido, no caso aqui pelo beta menos x0, não possa tender a zero. Então, isso também, vamos dizer, isso é, grosso modo, a demonstração de que, se o campo é diferenciável, então ele tem essa divergência e ela é dada pela mesma fórmula, né? Porque essa parte daqui deu zero, essa daqui me forneceu isso daqui. Aí, suando a camisa, eu peguei, bom, agora eu tenho essa, né? Então eu tenho um teorema, quer dizer, como que esse teorema, vamos dizer, só para eu fechar a demonstração, né? Então, eu escrevi integral sobre bordo de B de ômega é igual a somatório em beta de 1 sobre a medida de beta. Integral sobre bordo de beta de ômega vezes a medida de beta. Né? E eu ainda não posso fazer a demonstração física de dizer, bom, isso aqui tende para a derivada e pronto. Então, aqui eu aplico o teorema do valor médio. Eu digo que a integral sobre beta de ômega é igual à divergência de f em x beta vezes a medida de beta. Aqui o beta, aqui dentro tem um x índice beta, tal que isso vale. Que é o que a gente faz, né? A gente faz o f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1. Aplica aqui o teorema do valor médio, isso aqui é f' de um certo xi, AI menos 1,
dividido por AI menos AI menos 1. Corta isso aqui, fica f' de xi, e aqui tem o AI menos AI menos 1. Um somatório e I aqui. E aí, isso aqui é f' de xi vezes... Então, eu estou pegando aqui o A0 até a N igual a B. Estou partindo em pedacinhos. Estou pegando um xi em cada pedacinho aqui e dizendo, ó, esse aqui é o f de xi vezes o comprimento do bloquinho. Somo essas coisas todas, eu tenho uma soma de Riemann da integral da f'. Então, se a f' é integrável, isso daí vai, com certeza, quando a norma da partição tender a zero, vai convergir para a integral. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Quando eu posso dizer isso aqui, então eu posso dizer isso, cortar esse cara com esse daqui, e isso vira somatório em beta da divergência de f em x beta vezes a medida de beta. Isso é a mesma coisa, quer dizer, eu estou dividindo meu bloco em pedacinhos, escolhendo um x beta em cada um, pegando a divergência, calculando aqui, multiplicando pela área desse cara, tem aqui um edifício, e o volume dos edifícios é a aproximação para a integral, a norma de P tende a zero para a integral sobre B da divergência de F. Tá? Então, aqui passou por imitar exatamente a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Oi. B? P é a partição. Tá? Eu tenho uma partição. Eu fiz uma partição. Não falei, mas fiz. Vou tirar aqui para do Eric, porque senão vai cair aqui. Então foi isso. Eu imitei exatamente a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Para isso eu precisei dar uma definição de derivada que fosse a mesma do cálculo de uma variável e reinventar o teorema do valor médio para ele entrar exatamente onde precisava. Daí para frente é a mesma coisa que, assim como eu olho para a integral sobre C do campo F, integral de linha aqui, né, igual a integral de A até B, de F de C de T, C' de T, dt, e reconheço que se esse cara daqui é igual a gradiente de F, então, vamos dizer, eu reconheço que esse cara é gradiente de F, então isso daqui é igual a F de C de B menos F de C de A. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, então vamos dizer assim, eu tenho esse teorema, né? Teorema aqui, igual a integral sobre B da divergência de ômega. Então, agora eu peguei uma ômega, é uma K-1 forma, em Rn. Aí eu observo que se eu vou fazer C de B em Rn, se eu vou fazer a integral sobre C de ômega, isso aqui é igual a integral sobre B do C estrela ômega. Quer dizer, tem uma
né? Entendido que C estrela ômega de x de t em V2 VK é igual a ômega de C de t aplicado em C' calculado em C' de t V2, C' de t VK. E quando eu estou integrando ômega sobre C, eu estou falando, né, integral de ômega sobre C é igual a integral sobre B de ômega de C de T, C' de T é 1, C' de T é K, dt, que é igual a integral sobre B de C estrela ômega, já que isso aqui é uma K-1 forma em V2VK. Então, eu disse, bom, então, quando eu faço a integral aqui, vira uma integral aqui. Consequentemente, se isso aqui tem um campo F, ou, nem precisa, mas se isso aqui tem um campo F, isso aqui vai ter que ser integral, aliás, aqui é sobre o bordo de C, né? Tá? Aqui é uma K-1 forma, aqui seria uma K forma. Então aqui é integral sobre o bordo, integral sobre o bordo. Isso aqui tem que ser então arregacei as mangas e disse, ó, vou escrever isso aqui como um campo de vetores, usando lá aquela fórmula que eu obtive para achar o campo de vetores a partir da forma. Vou aplicar esse teorema e vou achar alguma coisa. E o que eu achei aqui foi a integral. Foi tão bom que eu achei, quer dizer, eu achei uma coisa que tem que ser a integral de d ômega. Porque aqui eu achei, na verdade, vamos fazer assim, eu achei a integral sobre B de somatório de igual a 1 até K, de menos 1 elevado a I mais 1, ômega linha, aliás, não vou fazer assim, não é isso. Né? Aqui eu tenho que fazer esta coisa daqui, a divergência de F, isso daqui vai ser divergência de F vai ser igual ao limite quando beta de F em T, quando beta tende a T, de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de F. Que é, vamos dizer, da ômega F. A ômega F é C estrela ômega. Então, isso aqui virou a integral sobre B de alguma coisa, onde essa alguma coisa aqui é o limite quando beta tende a T, de 1 sobre a medida de beta, integral sobre o bordo de beta, de C estrela ômega. Porque aqui eu estou derivando esse cara. Então isso vira a minha definição. Eu digo assim, ó, esse cara daqui, então este cara daqui, vamos dizer, tem que ser o seguinte, isso aqui tem que ser integral sobre C do d ômega. Isso daqui é exatamente o D pensando assim, ó, aqui eu fiz o seguinte salto. Eu usei a divergência como um artifício, é um número, mas a ômega é uma K-1 forma. Então a derivada da ômega é uma K forma. Então o d ômega é igual a divergência de F
vezes o determinante. Então, eu posso fazer o que é o D, vamos dizer, o D, vamos dizer, que seria o D do C estrela ômega, né? Divergência do F que eu obtenho aqui, vezes o determinante. E aí vale a mesma, vamos dizer, vai valer o mesmo teorema se a minha ômega for diferenciável, porque basicamente é o seguinte, tem o detalhe do C2, de ser de classe C2, que depois a gente dá um jeito, mas se a ômega for diferenciável e C for de classe C2, eu posso trazer, vamos dizer, o C estrela ômega, porque o C estrela ômega envolve ômega, C e derivadas de C. Então, se e eu preciso que esse cara seja diferenciável. Então, eu preciso que C tenha uma segunda derivada para isso fazer sentido na hora da conta. Mas se a ômega for diferenciável e o C tiver segunda derivada, eu posso garantir que a minha ômega F, o meu campo F, vai ter derivada. De aplicar a fórmula que eu queria. Depois eu descubro que na fórmula a segunda derivada não aparece. E aí dá para fazer, lembra daquela aproximação pela média móvel, que eu pego uma coisa contínua, aproximo por uma coisa sem infinito, uma coisa C1, aproximo por uma coisa sem infinito. Então, exatamente isso. Eu pego o C só de classe C1, aproximo por uma coisa sem infinito, aplico a fórmula que nesse caso vale, passo ao limite e tudo funciona. Mas não vou fazer esse detalhe técnico. Então, o importante é que eu tenho essa fórmula aqui. Que horas são? 11h20. Então, tem duas coisas que eu posso fazer, não sei qual faço primeiro. Aquela fórmula, eu cheguei no caso diferenciável, eu mostrei o seguinte, né? Se ômega é C1, aí eu disse, olha, o D ômega de x em V1 VK é igual a somatório de igual a 1 até K, de menos 1 elevado a I mais 1, ômega' de x VI, aplicado em V1 VK menos o VI. Daqui eu tirei o seguinte, né? Que se ômega de x é igual a somatório de AI de x dxi, onde esse dxi é dxi1 dx e k-1. Caramba, k-1 fora. E aí eu disse, isso vai me dar que d ômega de x vai ser somatório em I da derivada do AI de x exterior dxi. Eu me lembro de ter feito isso 2 vezes, mas todas as duas às pressas, e não sei, porque eu vi alguém no grupo e disse, não consegui fazer essa conta, não. Está tudo bem para vocês aqui? Melhor refazer? Porque, digamos assim, essa é a fórmula que a gente usa. Essa foi a fórmula que eu deduzi. Mesmo que você não saiba a dedução, você diz, tá bom, você deduziu essa, mas pelo menos eu quero ver que essa fica nessa daqui. Essa é uma meio dívida que eu tenho. A outra coisa que eu posso fazer agora é mostrar o seguinte, quer dizer,
existem formas não diferenciáveis eu fiz esse trabalho todo para evitar a diferenciabilidade, eu tenho que pelo menos exibir um exemplo que a gente vai fazer agora. Vai fazer isso, vai fazer isso. Acho que eu vou fazer isso aqui, né? Mas pelo menos é algo que eu não fiz. Então tem que mostrar. Eu vou mostrar um exemplo que não é assim, que tem um ponto em que ela não é diferenciável, não. Ela não vai ser diferenciável em nenhum ponto. O exemplo, aliás, é legal porque passa pela ideia de campo central. O campo central é um campo assim, F de Rn, ou eventualmente Rn menos o zero. Por exemplo, o campo gravitacional, você bota uma partícula, um ponto, ele não está definido. Vou botar assim, Fn, Rn menos o zero em Rn, com a seguinte propriedade, né? F de x igual a um certo alfa, que só depende da norma de x, vezes x. Ou vezes x sobre norma de x. Isso aqui pode ser incorporado aqui. Por exemplo, né? F de x, você tem uma massa uma maçona aqui, né? Na origem, está aqui o x, né? Então, f de x igual a menos g mm sobre norma de x ao cubo, x. O mais famoso, é o campo que a gente tem que saber tudo sobre ele. Tá? Ele é conservativo e ele portanto, tem divergência nula. Aliás, tem esse detalhe, né? Quer dizer, esse campo F, se você pegar G mm sobre norma de x, chamar isso daqui de U de x, menos isso daqui, né? Então, f de x é igual a menos gradiente de U de x. A gente bota um menos aqui para ter outro menos aqui. Então, ele é gradiente de alguém. Tipicamente, né, você para calcular, pensa que n é igual a 3, para você calcular o rotacional dele, você tem que calcular o rotacional dele e ver que é zero. Mas pela definição que nós temos, ó, esse cara daqui, primeiro, esse campo aqui ele é diferenciável fora de zero. Então ele tem derivada exterior, se eu calcular, tem. Mas eu sei o seguinte, que como ele é conservativo, se eu pegar um ponto aqui, botar uma bolinha aqui, fizer um C aqui, a integral sobre o bordo de C desse campo F, integral de linha, vai dar zero. Por quê? Porque ele é conservativo. Então, o bordo é um caminho fechado. O bordo, aliás, sempre é verdade isso, né? O bordo de qualquer coisa é fechado. Depois eu vou parar para definir essas coisas direitinho. Isso daqui é zero. Se isso é zero, se eu dividir pela medida de beta, vamos dizer, bordo de C índice beta, né? Eu boto um beta aqui, mando C aqui. Isso aqui vai dar zero. Então,
o rotacional vai dar zero, o derivado exterior vai dar zero, porque ele é conservativo. Se ele é conservativo, pronto, acabou. Né? Dado um campo central assim, se esse bicho que está aqui é integrável, se alfa, digamos assim, que você vai fazer alfa norma de x vezes x. Eu acho que eu vou botar alfa e norma de x ao quadrado, só para ficar mais fácil. Se você tiver uma primitiva de alfa, quer dizer, se você pegar a, né, alfa é uma função de zero infinito em R. Vamos supor que ele é contínuo. Então, você tem uma função A de zero infinito em R, tal que a linha de R é igual a alfa de R para todo R. Então, se eu fizer A de norma de x ao quadrado, 1/2, e calcular o gradiente disso, isso daqui vai dar 1/2 do A' de norma de x ao quadrado vezes 2x. O gradiente do x ao quadrado, 2x. Então, corta aqui, que é igual Mas acontece que eu posso, eu sei, o Weierstrass me ensinou lá atrás, né, que existem funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto. Então, supõe que isso aqui não tem derivada em nenhum ponto. Se não tem derivada em nenhum ponto, esse campo F aqui, né, também não vai ter derivada. Basicamente aqui, porque o x vai ser sempre diferente de zero, então no zero que poderia ter algum problema, mas não vai ter derivada. E aí você vai estar na seguinte situação, quer dizer, o meu campo não tem derivada em nenhum ponto, mas ele tem um potencial, ele é gradiente de alguém, ele é contínuo. Então, integral, se você pegar uma curva fechada, C de F vai dar zero. E, portanto, a derivada, vamos dizer, o rotacional desse cara vai dar zero. Não o rotacional lá do Kelvin e companhia, mas o rotacional agora com essa nova definição de derivado exterior. Então, quer dizer, você tem D da ômega F igual a zero, embora não tenha derivada em nenhum ponto. Dá para produzir exemplos assim para K fórmulas, para qualquer K. Então, realmente, e aqui não é qualquer coisa, é um campo central. Você bota um campo central. Imagina, você bota um campo central e você tem até o direito de dizer isso. Não, mas peraí, tem um campo central, mas ele é uma perturbação do campo gravitacional, sei lá, o campo gravitacional não é exatamente isso, poderia ser uma coisa um pouco diferente, poderia não ser diferenciável. Mas mesmo assim, se for central e for contínuo, ele tem um potencial e, portanto, tem o direito de ter
a sua derivada exterior igual a zero. Tem um outro exemplo menos trivial, mas mais impactante também, que é na questão do Laplaciano de U igual a ρ. Isso aqui é um problema, assim, vamos dizer, isso aqui é meio que a lei de Gauss, ou vamos dizer, a lei de Coulomb diz que se você tem vamos dizer, se tiver uma distribuição de cargas, valendo a lei de Coulomb em cada uma, você tem um campo elétrico estático e cujo rotacional deveria ser, em cada ponto, a densidade de carga. E essa densidade de carga não tem por que ser diferenciável. Basta, vamos dizer, pensando assim, bastaria ser integrável. Divergente. Divergente. A divergência do campo elétrico vai dar a densidade de carga. Então, também, na definição que nós temos, isso vai funcionar. Mas, no caso desse ρ não ser... Mesmo no caso contínuo é difícil, não dá muito certo a definição lá do liquidificador das derivadas parciais. Então, a gente tem algum ganho em ter uma definição assim. Fora ela ser mais palatável, mesmo sendo mais complicada. Ela é complicada um pouco na generalização para Rn, mas basicamente ela é o que a física diz que ela é. Você integra no bordo e divide pelo volume. Passa o limite. Oi. Não, justamente chamam de solução fraca. Porque a ideia... Uma coisa é você dizer assim, Laplaciano de U igual a somatório de Derron 2U, Derron x2. Somatório de Derron xi ao quadrado. De igual a 1 até n. Pode ser n assim. Tá? Vou botar 3. Essa é uma definição muito tradicional. Aí a primeira vez que eu vi escrito isso daqui é divergência do gradiente de U. Aí eu fiquei mais feliz, eu disse, opa, tem alguma coisa legal aqui. E isso eu consigo formular sem derivadas parciais. Bom, o gradiente, a derivada primeira é a mesma definição, mas depois a divergência já não é. Porque isso daqui, para mim, eu vou pegar, vou fazer a integral do gradiente de U ds no bordo de B, beta, e vou dividir pela medida de beta. Então, eu não preciso ter segundas derivadas para pensar nisso aqui. Quando você pensa assim, você se obriga... Na verdade, você está se forçando a ter segundas derivadas porque você pegou uma definição ruim. Então, geralmente nos livros de EDP diz, não, ó, isso aqui e tal, no caso da ρ ser só contínua, você não tem exatamente a solução, aí começa a fazer solução fraca, que é uma... Na verdade, é assim, você pegou uma definição ruim de derivada exterior, envolvendo derivadas parciais. Aí você introduz o conceito de distribuição, que é para remendar o fato de que você não espera que as soluções sempre tenham... Você pensa um negócio assim, com segundas derivadas, você diz, não, mas pode ser que não seja C2, eu tenho que admitir soluções fracas. Enquanto que, se você pensar assim, a solução que a gente encontra não tem por que ser chamada de fraca. Ela é o que deveria ser com a definição certa de divergência.
Né? Enfim, então vamos dizer, tem um outro exemplo importante aqui, uma outra situação importante, que é mais uma coisa que eu já falei, de variáveis complexas. Quando você... Porque em variáveis complexas, você tem um campo de... Você tem uma função, tem uma f de C em C, vamos dizer assim. E aí você tem f de Z. Quando você procura, faz a mesma coisa que procurar uma primitiva de f, uma coisa assim, você introduz, você pega um caminho C nos complexos, pensando nos complexos como R2, só que você faz uma integral de linha, integral sobre C de f de Z dz, em que você não usa o produto escalar, você usa o produto de números complexos. Então você faz isso aqui, é integral de, vamos dizer, aqui é o C de A, aqui é o C de B, faz a integral de A até B, de F de C de T, e aqui, em vez de fazer produto escalar, você faz vezes C ponto de T, dt. Porque isso são números complexos, você pode multiplicar. E isso daqui pode ser entendido também assim, né? Quer dizer, você tem a f de C de T, que é a função complexa, que tem derivada, então ela é uma função de R2 em R2. Quando você deriva isso em relação a T, isso daqui vai ser, vamos pensar G aqui, vai ser G' de C de T vezes C ponto de T, que vai ser vezes, né? Isso aqui é como se fosse uma matriz jacobiana aplicada nesse cara. Então, se você quer procurar uma primitiva de f, você vai pensar f como se fosse G', você vai fazer esse tipo de integral aqui. Quer dizer, essa integral faz sentido nos números complexos, introduzida pelo Cauchy. Só que isso aqui é um elemento de R2, então, na verdade, são duas integrais. Você tem uma integral para a parte real, é como se você dissesse assim, ó, o C de t é igual a x de t mais y de t. O C ponto de t é igual a x ponto de t mais y ponto de t. E o f de z é igual a f1 de z mais f2 de z. Essas duas são funções de R2 em R. Aí quando você multiplica isso daqui, você vai ficar com f1 mais i f2 vezes x ponto mais y ponto. Então tem uma parte real, que é f1 x ponto menos f2 y ponto, mais i vezes f2 x ponto mais f1 y ponto. Então, na verdade, você tem que calcular essas duas integrais. E se você disser, bom, imagina que eu tenho uma curva fechada e que eu vou aplicar o teorema de Green. Eu vou dizer que a integral aqui é... Aí você vai olhar o teorema de Green, dá zero e dá zero, aqui por causa das equações de Cauchy-Riemann. Lembra das equações de Cauchy-Riemann? Cálculo 2? Apareceu? A equação de Cauchy-Riemann não é nenhum mistério. A F é F1, F2, então a matriz jacobiana da F é dρ F1, dρ x, dρ F1, dρ y, dρ F2, dρ x, dρ F2, dρ y. Essa matriz jacobiana tem que ser a multiplicação por um número complexo. Porque quando você tem derivada no sentido complexo, a aproximação linear que você tem é a multiplicação por um número complexo. Então, isso daqui, para ser uma multiplicação do número por um número complexo, tem que ser da forma AB, vou botar assim, AB menos BA.
E aí significa que essa é igual a essa e que essa é igual a menos essa. São as equações de Cauchy-Riemann. Você vê como a evolução da matemática faz com que uma coisa que leva o nome do Cauchy e do Riemann vire uma trivialidade qualquer um. Mas por quê? Porque a gente introduziu um conceito de derivada com uma aproximação linear, matriz jacobiana, a ideia do número complexo como o Cauchy no começo parece que ele nem tinha a ideia, a noção muito de número complexo como um ponto do plano. Ele fez as coisas muito na marra. Né? E aí fica quase que um insulto dar o nome do Cauchy do Riemann para uma coisa tão trivial. Mas daqui, ó, isso vai significar que se eu fizer... Porque aqui eu tenho que fazer Derrom F2, Derrom X, menos Derrom F1, Derrom Y. Que é exatamente, ó, a soma desses dois. Como um é menos o outro, dá zero. Então, se eu aplicar o teorema de Green aqui, dá zero. E aqui eu tenho Derrom F1, Derrom X menos Derrom F2, Derrom Y, que é o fato de que esses dois, pelo fato desses dois serem iguais, dá zero. Então, pelo nosso teorema, vamos dizer, pelo nosso teorema de Green, se a função tem derivada no sentido complexo, a integral de linha sobre qualquer caminho fechado vai dar zero. Essa integral de linha. Isso é chamado teorema de Cauchy-Goursat. Por que é teorema de Cauchy-Goursat? Porque com o teorema de Green tradicional, eu preciso supor que essas coisas são de classe C1. Mas aqui eu só preciso supor que elas são diferenciáveis e que a derivada exterior é integrável. Como a derivada exterior dá zero, tanto aqui como aqui, eu posso aplicar meu teorema e garantir que essa integral aqui dá zero, sem supor C1. O nome do Goursat entra porque o Goursat, lá em 1895, conseguiu uma demonstração independente que mostra que não precisa supor C1. Isso é considerado assim, a base da teoria de funções de variável complexa. Então tem aqui, ó, um exemplo, campo central. Outro exemplo, teoria do potencial. E outro exemplo, variáveis complexas, em que a definição do liquidificador das derivadas parciais não dá conta do recado. Mas uma definição, vamos dizer, mais analítica dá conta do recado. Vai ser parte do nosso curso, né, ter algumas aulas de funções de variável complexa, que vai ser isso, vamos dizer, ponto de partida vai ser esse resultado, e aí fazer umas... O teorema importante é que a partir disso daqui você mostra que toda função, se você tiver um aberto do plano complexo, uma função diferenciável, uma função holomorfa, quer dizer, diferenciável no sentido complexo, naquele aberto, então essa função é analítica, você pode expressar ela como uma soma de uma série de potências na vizinhança de cada ponto. Ainda tem o tamanho do raio, o raio de convergência, vamos dizer, é o raio do maior disco que couber dentro do seu aberto. Na verdade, o supremo dos raios. Que é uma questão, vamos dizer, é um trabalho importante porque o Newton meio que diz, tudo é analítico, não sei o quê, tá, então entender melhor o que é uma função analítica, e depois colocou problemas, entre eles a hipótese de Riemann, que está aí esperando alguém demonstrar. Bom,
Você pode simplesmente pensar, aqui a gente trabalha basicamente com uma U-forma, né? Então, só que o corpo é o corpo dos complexos, então você está em dimensão 1. Quer dizer, f de z dz, onde f é uma função complexa. E é isso. Você pode escrever assim, você pode partir em duas, uma com dx, outra com dy, parte real e parte imaginária. Tem gente que trabalha com o dz e o dz barra, assim, que porque tem uma dualidade, quer dizer, se você pensa com escalares complexos, você está em dimensão 1. Se você pensa com escalares reais, você está em dimensão 2. E aqui a gente está, vamos dizer, a gente está usando a multiplicação complexa, mas está fazendo integrais de linha, onde a linha tem dimensão 1. Então, você escreve, isso daqui, na verdade, se parte, né? É como se você dissesse, isso aqui f de z dz pode ser escrito assim, isso aqui é f1 mais i f2 dx mais i dy. E aí você fica com f1 dx menos f2 dy mais i f1 dy mais f2 dx. Então, aqui é a formulação, pensando só com números complexos, é que você separa em parte real e parte imaginária. Na hora de integrar, em geral, você separa nas duas. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu separei em duas e aplico o teorema de Green em cada uma. É como você poderia fazer formas em Rn também. Você fazer coordenada a coordenada. Hã? CN também. Na BC tinha um livro de rima e abriu a página aleatória, a primeira coisa que apareceu foi o termo de estudo. Aham. Porque aqui, vamos dizer, a gente vai ficar com uma variável complexa, mas trabalha-se com várias variáveis complexas. Inclusive, tem a parte importante de geometria algébrica que você estuda, porque você tem equações, então você tem superfícies que satisfazem certas equações. Por exemplo, cônicas. Mas a gente sabe já desde polinômios, quando você pensa p de x igual a zero, você ganha alguma coisa se você pensar, em vez de x real, pensar x complexo. Então, a mesma coisa, você pode ter objetos definidos por equações algébricas, polinômios, né? E dizer, não, mas pensa esses polinômios dos complexos, então, em vez de você pegar um subconjunto de Rn, você está vendo um subconjunto de Cn. E aí você ganha algebricamente, fica melhor de trabalhar e eventualmente de enxergar algumas coisas. Não sei nada disso, mas geometria algébrica é uma área bem importante. A gente vai perder os exemplos da física. Não, eu agora tenho que passar por exemplos da física, exemplos da topologia e depois variáveis complexas. Tá? Tem também uma parte aqui que eu vou meio que supor, que é o seguinte, eu estou fazendo sempre superfícies parametrizadas, mas faz sentido eu pensar em superfícies como objetos em si, pegar uma superfície S, ela ter o seu bordo, eventualmente, e ter um teorema de Stokes, que é o mesmo teorema, mas tem que ser um trabalho técnico, né? Integral sobre o bordo de S de ômega igual a integral sobre S de d ômega. E
eu vou meio que supor, também funciona para superfícies. Porque aí a gente demonstra coisas interessantes. Tem um resultado, por exemplo, que é bonitinho e que é simples se você tiver o teorema de Stokes assim, que é o teorema de não retratabilidade, que é o mesmo do, vamos dizer, é uma forma geral do Brouwer, da não retratabilidade da esfera no seu bordo, que é você ter uma, pensa assim, Rn, um aberto de Rn cujo bordo é uma superfície compacta. E aí é você demonstrar que não existe nenhuma função que manda cada ponto daqui para o bordo, deixando o bordo fixo. E a demonstração é uma aplicação quase que imediata do teorema de Stokes. Então, não é só na bola que você não pode... É meio que intuitivo, né? Quer dizer, se você tem um toro, uma coisa assim, você não pode pegar, mandar todos os pontos, deixar os pontos do bordo, do toro lá fora, todos parados e mandar os do interior todos lá para o bordo sem rasgar alguma coisa. Então, tem uns resultados topológicos que são interessantes, que dependem do teorema de Stokes, às vezes nessa versão aí, que também vale a pena ver, junto com os exemplos da física. Os exemplos da física são basicamente dedução das equações, não vou fazer grandes coisas. Então é isso.